O meu povo lhe falta o conhecimento. No capítulo 3 de Isaías, versículo 12 diz: os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. O meu povo, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Porquê que aqui fala que os opressores do meu povo são crianças e mulheres que estão à frente, à testa do seu governo? Nos parlamentos europeus agora já há mulheres no governo. Nos parlamentos de Portugal, da Europa, do mundo inteiro, há mulheres à testa. E aqui diz que os opressores do meu povo, também dentro da igreja, ou seja, dentro do povo de Israel, já naquele tempo, a Bíblia falou que Isaías se revelou Deus a Isaías que os opressores do seu povo são crianças e mulheres. Reparem que está em Isaías. Em todos os tempos, Deus pôs homens à frente ou à testa do seu povo. Pôs Isaías, pôs Josué, pôs Moisés, pôs Jeremias, pôs os profetas, pôs os atalaias. Reparem, foi sempre homens. Samuel, Adão, embora alguns deles fracassem, como Salomão, eram sempre homens. Jesus era homem, escolheu 12 homens. A liderança foi sempre entregue a homens. E quando a liderança é entregue a mulheres, diz que há corrupção. Os opressores do meu povo são crianças, mulheres, estão à testa do seu governo. Povo meu, que os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. É corrupção, é apostasia, e acontece a apostasia. Eu tenho muito texto aqui para dizer da Bíblia, mas vou só cingir-me mais a 3 textos que se encontram nos Salmos e em Romanos. E eu queria dizer que vamos lá ver um texto. Estamos aqui em Isaías. E agora vamos a Salmos. Está aqui. No Salmo 53. Disse o néscio no seu coração: não há Deus. Reparem. O que é que acontece aqui? Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Estes estão sem razão. Não têm razão. E é como o néscio. Disse o néscio no seu coração, no seu frontal, na sua testa, não há Deus. E porquê é que ele disse isso? Ele chegou a essa conclusão porque o Espírito Santo não habita no seu coração. Foi retirado. Ele ficou lubatizado. E o que é que pode acontecer? Nós sabemos que certas coisas que as pessoas fazem, que metem no seu organismo como venenos, como níveis altos, ou várias coisas que eles metem no seu organismo, como chumbo, como grafeno e outros metais que comem com as comidas, destrói o seu cérebro. Quando eles são radioativados com radiofrequências, o cérebro é destruído. Isso é científico. Para destruir um rádio, um aparelho, uma placa, um circuito integrado, aqui não tem nenhum circuito integrado, para destruir partes, quando eu encontro um circuito integrado, eu já vos colo.
aqui. Não encontrei nenhum. Não encontrei nenhum. Porquê é que será que não encontrei nenhum? Pronto. Tem um rádio. Nós abrimos um rádio. Se nós abrirmos um aparelho destes, ele tem lá circuitos integrados. E se eu passar aqui uma frequência alta, uma frequência alta, ele destrói. Eu consigo destruir um telemóvel com uma pistola de ondas. E isto também é uma pistola de ondas para o nosso cérebro. Se lá tiver grafeno e outros metais como alumínio, chumbo, destrói o nosso centro nervoso, o nosso centro, principalmente o frontal. E as pessoas ficam como loucas. Então disse o Necho no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e tem-se cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Está no Salmo 53, versículo 1. E se repararem, a Bíblia repete, mais uma vez, diz, no capítulo 14 de Salmos, disse o Necho no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em seus corações, em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Aqui fala nas suas obras. Tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. É igual o texto. As suas obras. Aqui não fala nas obras, nem tem cometido a iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Está diferente do texto um bocadinho, mas é igual, é parecido. Então o Necho, o que é o Necho? É aquele que está sem o Espírito Santo, ou seja, o templo do Espírito Santo foi destruído. E depois acontece o que está aqui escrito em Romanos, capítulo 2. Diz assim, no capítulo Romanos, capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Portanto, a mente, o coração humano se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. No versículo 22. No 23 continua. E mudaram a glória do Deus eterno, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e que é bendito eternamente. Amém. Portanto, o coração se obscureceu e Deus os entregou a um sentimento de culpa. Eles têm um sentimento de culpa, mas não o sentem. Diz que eles entregaram-se à corrupção. Reparem o que é que diz o texto. Porque também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Eles ficam sem razão, sem juízo. Eles ficam entregues à corrupção. Então eles fazem coisas abomináveis. Então há estas pessoas que dizem que agora são transgénicos. São transgénicos. É como agora uma pedra agora não é uma pedra, agora é um calhau, depois não é um calhau, depois é uma madeira, depois não é uma madeira, é um vidro, depois não é um vidro, é uma árvore. Enfim, são transgénicos. E isso é corrupção moral. Estamos a chegar ao fim da história humana, como nos tempos do dilúvio,
E o ser humano está a ficar apagado, como estes computadores modernos que nós compramos, nós temos avariados, não estão a funcionar, não servem para nada. É apenas uma recordação de que existiam, de que existiam bons portáteis, bons computadores, estão apenas a estrovar, a fazer lixo. Deus tem os seus atalaias. Deus tem os seus atalaias. Não se preocupem. Deus tem os seus atalaias. E Ele vai fazer a obra com aqueles atalaias que a gente nunca pensou que ia fazer. Os atalaias que deviam estar estão mortos. Estão a dormir. Estão mortos em iniquidade e pecados. E andam a distrair os outros. E a distrair e a mandar para as pessoas se meterem em graves perigos. Enfim, andam a ensinar coisas perigosas. Portanto, tenho dito, o louco disse que não há Deus porque ele perdeu a razão. Ficou lobatizado.